Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química. Hoje apresentarei para vocês a resolução comentada de algumas das questões propostas no PCD de número 08. O átomo de hidrogênio contém apenas um próton, enquanto o átomo de hélio apresenta dois. Sabe-se que a razão entre as massas do hélio e do hidrogênio é 4:1. Diante disso, explique por que a razão entre as massas não é 2:1. Então, essa razão não pode ser atendida porque o núcleo do átomo de hélio contém dois nêutrons, tá? E a massa dos átomos depende principalmente da quantidade de prótons e nêutrons. Ele tem dois nêutrons e dois prótons, tá? Então, a proporção aí nesse caso ficaria 4:1. Lembrando que nesse caso a gente desconsidera os elétrons, por quê? Porque a massa do elétron próximo à massa dos prótons não é tão significativa, certo? Letra B. Determine o número de massa do hélio. Responda usando a notação apresentada no tópico. Então, o número de massa é a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Aí nós temos número de massa é igual a quantidade de prótons 2 mais quantidade de nêutrons 2. 2 mais 2, 4. E a representação é essa, 4HE, que representa o hélio. Tá. Letra C. Sabendo que a massa atômica do hélio é 4,003 U, que simboliza unidade de massa, propõe a explicação para o número de massa não coincidir com a massa atômica. Tá? Então, a explicação é devido à consideração para cálculo da massa da presença dos elétrons, mesmo neste caso os elétrons tendo uma massa bastante insignificativa quando comparado com as outras partículas subatômicas. Assim, o número de massa é uma contagem do número de partículas nucleares, tá? Então, o número de massa é o que? É somatório da quantidade de prótons mais nêutrons, tá? Por isso, vai dar sempre o número inteiro, já que quantidade de prótons e quantidade de nêutrons sempre vão ser valores inteiros, tá? E a soma de valores inteiros sempre dará valores inteiros. E a massa atômica é uma grandeza física obtida por comparação com o padrão, né, que leva também em consideração a massa dos elétrons. Tá? Página 629, questão de número 12. Complete corretamente a tabela a seguir de acordo com o exemplo apresentado. Então, o que vocês têm que fazer? Olhar no símbolo, na representação do seu número de massa e no seu número atômico, tá? Preencher as tabelas, o que dá para preencher a partir das informações apresentadas. Caso contrário, precisa fazer alguns cálculos. Os cálculos aqui são simples, então eu vou explicando como é que eu chego em cada resultado, tá? Então, aí no primeiro caso, número atômico 26, porque está representado 26. Número de elétrons, a carga é igual a zero, então a quantidade de elétrons equivale à quantidade de prótons, 26. Número de massa, 56. Número de nêutrons, é só pegar o número de massa e subtrair do número atômico, 30. Para o fósforo, número atômico, 15. Número de elétrons, fósforo não apresenta carga, também tem o mesmo valor. Número de massa, 31. Você consegue retirar essa informação da representação. Número de nêutrons, só diminuir o número de massa pelo número atômico, dá 16. Para o oxigênio, número atômico 8. Número de elétrons também 8, porque a carga é igual a zero. Número de massa 16. Número de nêutrons, subtrai o número de massa do número atômico, dá 8. Lítio mais, Li mais, número atômico 3. Nesse caso, como existe carga, o número de elétrons vai ser diferente do número atômico, tá? Aí está dizendo que tem uma carga positiva a mais, porque a carga é mais 1, né? Do que cargas negativas. Logo, o número de elétrons aí será 2, tá? Número de massa, 7. Número de nêutrons, subtração do número de massa pelo número atômico, 4. Br menos. Se a carga é menos 1, quer dizer que tem um elétron a mais do que a quantidade de prótons, tá? Então vamos lá. Número atômico
35. Número de elétrons, 36. Número de massa, 80. Número de nêutrons, subtrai o número de massa pelo número atômico. 80 menos 35, 45. Alumínio 3+. Esse 3+ quer dizer que tem 3 cargas positivas a mais do que as cargas negativas na estrutura dessa espécie química. Então, número atômico, 13. Número de elétrons, 10. Número de massa, 27. Número de nêutrons, a subtração entre o número de massa e o número atômico, 14. Enxofre 2-. Isso quer dizer o quê? Que tem 2 elétrons a mais na constituição dessa espécie do que a quantidade de prótons. Então, eu tenho o número atômico 16, número de elétrons 18, número de massa 32 e o número de nêutrons subtraiu o número de massa pelo número atômico, 16. Questão de número 14. Diz o seguinte: um estudante, ao realizar uma série de análises no laboratório, verificou que a substância X era decomposta em 2 substâncias, Y e Z. Então, se uma substância é decomposta em outras substâncias diferentes, isso quer dizer que na sua constituição existia elementos diferentes representados, tá? Quando se tem elementos diferentes representados, né, na composição de uma substância, diz-se que a substância ela é composta. Mesmos elementos, substância simples. Tá? Então, retomando. Tá? Um estudante, ao realizar uma série de análises no laboratório, verificou que a substância X era decomposta em 2 substâncias Y e Z, que, por sua vez, não podiam ser mais decompostas em outra substância. Classifique X, Y e Z. Então, X, como ela pode ser decomposta em substâncias diferentes, ela é uma substância composta. Entretanto, Y e Z, que não puderam ser mais decompostas, né? Então, é formado pelo único tipo de elemento, então são substâncias simples. Questão de número 15. Uma reação química pode ser descrita por meio de diversos tipos de representação. Considerando que uma reação química, os átomos não podem ser criados, nem destruídos ou divididos. Observe a representação da reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio, que produz o gás amônio a seguir. Então, o que a gente tem? Aí representado uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 moléculas de H2 nessa proporção, formando 2 moléculas de amônio. Tá? Aí está representado. Então, pede. Aí essa representação na imagem é por meio de desenhos, né, de bolinhas. E na letra A vai pedir a representação por meio de equação química. Então, a equação química é N2, 1N2, tem que levar em consideração os coeficientes estequiométricos, mais 3 vezes H2, formando 2NH3, como é assim representado. N2 mais 3H2, formando 3NH3. Aí ele pede para classificar a substância em simples ou composta. Lembrando o conceito: substância simples formada pelo mesmo tipo de componente, substância composta formada por componentes distintos. Logo, a gente pode dizer que N2 e H2 são substâncias simples, porque N2 formado só por nitrogênio, H2 formado só por hidrogênio, e NH3, que é formado por elementos diferentes, tá? Nitrogênio e hidrogênio, então é uma substância composta. Aplica as leis da radioatividade e indica as emissões representadas por X em cada equação nuclear a seguir. Para isso, nós vamos calcular o número atômico de X e o número de massa de X. Então, para encontrar o número atômico o número de massa de X, a gente faz 234, que era o antes, menos 234 depois, D igual a 0. O número atômico, 90 menos 91, deu menos 1. Isso é característica de emissões beta. Por quê? Porque emissões betas elas vão produzir uma nova espécie química com uma quantidade de próton, né, uma unidade a mais
do que o reagente, devido a beta poder ser representado 0 e menos 1. 0 número de massa, menos 1 número atômico. Letra B. A gente tem número de massa igual a 4, 238 menos 234. Número atômico igual a 2, 92 menos 90. Isso é característico de emissões de natureza alfa. Certo? Ao se desintegrar o átomo de TH 232,90, tá? Se transforma em chumbo 208,82. Qual o número de partículas alfa e beta emitidas nesse processo? Então, para resolver essa questão, a gente vai precisar montar um sistema de equação envolvendo as diferenças entre os números de massa e os números atômicos dos isótopos, levando-se em conta as características das partículas alfa e beta em relação a estes parâmetros, já que na questão diz que houve emissão de partículas alfa e beta. Então vamos lá montar nosso sistema de equação. Então a gente tem que a variação de número de massa foi de 24 unidades. A variação de número atômico foi de 8 unidades. Antes era 90, passou a ser, depois das emissões, passou a ser 82, tá? Assim a gente tem o seguinte, a gente sabe que cada partícula alfa equivale a 2 o seu número atômico e a 4 o seu número de massa. E cada partícula beta tem número atômico menos 1 e número de massa igual a 0. Então a gente vai montar um primeiro sistema de equação, no qual o valor da massa, do número de massa da partícula alfa, que aqui eu estou representando por x, tá? Vale 4, então eu tenho 4 vezes a quantidade de partículas alfas que foram emitidas, que eu não sei, x, mais o número de massa correspondente às partículas betas, que é 0, vezes y, porque eu não sei quantas partículas betas foram emitidas ainda, tá? Y eu estou utilizando aqui para representar partículas betas, igual a 24. Por que 24? Porque se 24 não está na espécie química formada, é porque essa variação de número de massa foi proveniente das partículas alfa emitidas mais partículas betas, tá? Por isso que aí é possível montar essa primeira equação. Então, só recapitulando, fiz a diferença do número de massa e do número atômico. Agora eu vou com essas diferenças, porque essas diferenças representam a quantidade de partículas alfas e betas que foram emitidas. Eu vou montar um sistema de equação, tá? Cada partícula alfa tem número de massa igual a 4, cada partícula beta tem número de massa igual a 0. Aqui eu estou utilizando x para representar o número de massa de alfa, x para alfa e y para beta, tá? Então 4 vezes x, que eu não sei a quantidade ainda, então estou chamando de x, de partículas alfa, mais 0 vezes y, que eu não sei a quantidade ainda, estou chamando de y, tá? A outra é em relação ao número atômico. Eu sei que o número atômico de partículas alfa é 2, mas como eu não sei quantas partículas alfa foram emitidas, eu coloco aí 2 vezes x, menos... Ah, Max, por que menos? Porque cada partícula beta tem número atômico menos 1. Então aqui é como se eu tivesse representado aí menos 1. Eu coloquei só um menos, tá? Menos y. Y equivale à quantidade de partículas betas que foram emitidas. Igual a 8. Sendo assim, a gente tem duas equações, duas incógnitas. Agora resolver esse sistema de equação. Logo, eu tenho que x é igual, então utilizando a primeira equação, 24 dividido por 8, eu sei que x aí vai ser 6. Então foram 6 partículas alfas emitidas, tá? Já a quantidade de partículas betas, eu utilizo a segunda equação, 2 vezes 6 menos y igual a 8. Fazendo essa conta, y igual a 4. Então foram 4 partículas betas emitidas. Então 6 partículas alfa e 4 partículas beta.
A meia-vida de um radioisótopo é de 15 anos. Quanto tempo será necessário para que a massa desse radioisótopo se reduza a 6,25% da amostra inicial? Então aqui o que a gente tem que fazer? Tem que saber quantos decaimentos pela metade de massa são possíveis acontecer até chegar nesse percentual de 6,25. Lembrando que inicialmente, antes de não acontecer nenhum decaimento radioativo, a gente tem 100% de massa, tá? E aí, como é que a gente faz? Então, a primeira meia-vida, ou seja, a primeira vez que se reduz a metade, dura 15 anos. E aí a gente obtém a massa de 50%. A segunda meia-vida, que é após 30 anos, tá? É que esse 50% vai ser reduzido à metade, né? 25%, que é o que nos resta. Depois de 45 anos, ou seja, de mais 15 anos quando comparado com o decaimento anterior, esses 25% se reduz em termos percentuais de massa pela metade, 12,5%. E depois de mais 15 anos, que se totaliza 60 anos, a gente tem o último decaimento radioativo para chegar nesse percentual desejado, 12,5 dividido por 2, tá? Que é igual a 6,25. Então, demorou-se 60 anos para poder chegar a esse percentual de massa do radioisótopo, tá? Considerando que o tempo de meia-vida é o tempo que leva para a massa de uma espécie química reduzir pela metade, tá? No acidente de Goiânia, acontecido em setembro de 1987, a cápsula de chumbo removida do aparelho de radioterapia continha cerca de 20 gramas do material radioativo césio-137. Analise o gráfico a seguir que mostra a taxa de decaimento radioativo desse radioisótopo e estime a meia-vida do césio-137. Então, o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo no qual o radioisótopo ele decai, ou seja, sua massa diminui pela metade. Então, se inicialmente ele tinha 20 gramas, a metade de 20 gramas corresponde a 10 gramas. Se a gente vai no gráfico e faz essa análise, a gente vai ver que 10 gramas corresponde a um tempo de 30 anos. Tá? Então é só pegar aí no eixo Y 10 anos, no eixo X 30 anos, você vai ver que vocês vão observar que vai interceptar a curva de decaimento. Letra B. A massa de césio-137 em gramas após 87,5% da massa inicial ter sofrido decaimento radioativo. Ele quer dizer o seguinte, que com esse valor de porcentagem, 87,5%, né, só sobrou um certo percentual de radioisótopo. Tá? Para saber qual o percentual que sobrou, né, que restou depois do decaimento, a primeira conta a fazer é essa daqui, ó. 100 seria o percentual inicial, 100%, só que decaiu, ou seja, sofreu redução 87,5% percentual dessa massa total. Então, no final, vai ter quanto em percentual? 12,5%. E aí, o que a gente faz? Tá? A gente vai fazer uma regra de 3 para saber em quanto de massa equivale 12,5%. Se 100% equivaleria a 20 gramas, 12,5%, x gramas, que foi a quantidade que sobrou. Só que agora estou saindo de percentual e convertendo para gramas. Fazendo essa conta aí, eu tenho que x é igual a 2,5 gramas. E a letra C pede o tempo necessário para atingir a quantidade de massa determinado no item B. No caso que a gente fazendo os cálculos, a gente identificou que é 2,5 gramas. Então, sabe-se que a cada 30 anos a massa é reduzida pela metade. Então, 30 anos, após 30 anos, houve decaimento de 50% da massa inicial. Então,
tem-se 10 gramas. Depois de mais 30 anos, ou seja, 60 anos passados do início do decaimento, vai restar uma massa de 5 gramas. E depois de 90 anos, que essa massa vai chegar a 2,5 gramas, que em termos percentuais corresponde a 12,5, como visto na letra anterior.